O milionário pagou para que uma mendiga tivesse seu filho. Meses depois, ao abrir o resultado do teste, ele ficou chocado com o que viu. Era uma madrugada fria, o tipo de noite em que o vento cortante fazia qualquer um desejar estar em casa, bem protegido. Mas não era o caso de Maria. Na verdade, naquela época, ela sequer tinha um nome. Era apenas um bebê, enrolado em um pano rasgado, deixado dentro de um cesto de lixo em um beco sujo e esquecido. O choro dela, fraco e constante, ecoava entre os muros de tijolos descascados, mas ninguém parecia ouvir. Até que, por sorte ou por algum capricho do destino, uma senhora que passava por ali notou o cesto. Ela hesitou, olhou ao redor, como se esperasse encontrar alguém, mas não havia ninguém. Apenas o bebê. A senhora, que já carregava sacolas de papelão recolhidas para reciclagem, pegou Maria nos braços. Apesar de aparentar ser uma pessoa de bom coração, não podia cuidar dela. Então, levou o bebê para um orfanato da região, um lugar conhecido mais pelo cheiro de mofo do que pelo cuidado com as crianças. Ali, deram à menina o nome de Maria, um nome comum, mas que carregava um simbolismo de esperança. Desde cedo, Maria enfrentou desafios que poucas crianças enfrentam. No orfanato, os dias passavam devagar. O café da manhã era sempre o mesmo pão amanhecido com um chá aguado, e as cuidadoras não tinham paciência para os pequenos. As crianças mais velhas intimidavam as mais novas, e quem não sabia se defender acabava perdendo tudo, do pouco que tinha até o próprio direito de chorar. Maria aprendeu rápido que, para sobreviver ali, era preciso ser forte, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Ela não entendia por que ninguém vinha buscá-la. Várias vezes, via outras crianças indo embora com famílias que pareciam felizes. Olhava da janela, sonhando que um dia seria a próxima. Mas, conforme os anos passavam, a realidade se tornava clara, ninguém estava interessado nela. A dor do abandono pesava mais a cada aniversário, que não era comemorado. Não tinha bolo, não tinha vela, só a sensação de que o tempo estava passando e que ela estava cada vez mais sozinha. Quando completou 10 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Certa noite, Maria estava no quarto do orfanato, dividindo o espaço com outras 6 meninas, todas em camas de ferro enferrujado. Ela olhou pela janela e viu as luzes da cidade ao longe. Era um mundo que ela não conhecia, mas que, de alguma forma, parecia prometer algo diferente. Naquele momento, Maria decidiu que não ficaria mais ali. Pegou uma sacola pequena, onde guardava uma camiseta velha e um pedaço de pão que tinha escondido no jantar, e saiu pela porta dos fundos enquanto todos dormiam. As ruas não eram como ela imaginava. A liberdade tinha um preço alto. O frio cortava sua pele, a fome apertava o estômago, e a solidão era um peso constante. Ela dormia onde podia, debaixo de marquises, em bancos de praça, ou até mesmo no chão de becos onde ninguém passava. Muitas vezes, era acordada por gritos de pessoas discutindo ou pelos ratos que passavam correndo. Mesmo assim, Maria não desistia. Ela era pequena, frágil, mas tinha uma força dentro dela que ninguém podia tirar. Os primeiros dias nas ruas foram os mais difíceis. Ela não sabia como conseguir comida. Tentava pedir, mas as pessoas passavam por ela sem sequer olhar. Algumas vezes, recebia restos de comida de alguém que se compadecia, mas isso não era frequente. Então, Maria começou a vasculhar lixeiras, procurando qualquer coisa que pudesse comer. Mesmo assim, nunca roubava. Ela via outras crianças em situações parecidas que pegavam o que podiam, mas algo dentro dela dizia que isso não era certo. Apesar de tudo, Maria mantinha uma faísca de esperança. Ela tinha sonhos, embora não soubesse se algum dia eles se tornariam realidade. Queria ter uma casa, uma família, um lugar onde pudesse se sentir segura. Mas, por enquanto, tudo o que tinha era ela mesma. E, mesmo sendo apenas uma criança, decidiu que isso era o suficiente para continuar lutando. Em meio a tanto sofrimento, Maria começou a perceber que tinha algo especial. Era uma determinação que a fazia seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Por mais que as ruas fossem cruéis, ela encontrou maneiras de sobreviver.
Passava os dias coletando latinhas e garrafas para vender e, com o pouco que conseguia, comprava comida barata. Aprendeu a costurar remendos em suas roupas e a improvisar abrigos para escapar da chuva. As ruas ensinaram a Maria lições que nenhuma escola jamais poderia ensinar. Ela aprendeu a identificar quem podia ser confiável e quem era perigoso. Aprendeu a se proteger, mesmo sendo tão jovem. E, acima de tudo, aprendeu a valorizar as pequenas coisas, como um sorriso de um desconhecido ou uma refeição quente que alguém oferecia. Maria ainda era só uma menina, mas carregava nas costas um peso que muitos adultos não aguentariam. Mesmo assim, ela nunca perdeu a fé. Havia noites em que olhava para o céu, e mesmo sem saber a quem estava pedindo, fazia um pedido silencioso, que sua vida mudasse, que algum dia encontrasse alguém que a visse de verdade, não como uma criança de rua, mas como alguém que merecia uma chance. Ela não sabia quando, nem como, mas sentia que seu caminho ainda tinha algo reservado. E era essa fé que a fazia continuar. Afinal, mesmo no meio da escuridão, Maria era capaz de enxergar uma luz, por menor que fosse. Os anos passaram, e Maria, agora uma mulher, já tinha aprendido o que era preciso para sobreviver nas ruas. Apesar das dificuldades, ela não era mais a menina assustada que fugiu do orfanato com uma sacola vazia e um coração cheio de sonhos. A vida tinha endurecido, mas não o suficiente para roubar dela o pouco que restava, sua dignidade. Ela vivia em um barraco improvisado, feito de pedaços de madeira, lonas rasgadas e alguns tijolos que encontrou jogados por aí. O lugar era pequeno e frágil, mal segurava o vento nas noites mais frias, mas era o que ela podia chamar de lar. Ficar ali era uma forma de se sentir um pouco mais protegida, mesmo que fosse só ilusão. O barraco ficava num terreno abandonado, onde outras pessoas em situação parecida também tinham construído seus abrigos. Apesar de ser um ambiente de sobrevivência, Maria fazia questão de manter tudo o mais organizado possível. Seu espaço era simples, mas limpo. Maria passava os dias recolhendo material reciclável pelas ruas. A cada esquina, carregava um saco grande nas costas, enchendo-o com garrafas de plástico, latas e qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho. Não era fácil. Muitas vezes, caminhava quilômetros com o saco ficando cada vez mais pesado. Sob o sol quente ou a chuva gelada, ela seguia firme, porque sabia que dependia disso para comer. Não tinha ninguém para ajudá-la, ninguém para oferecer apoio. Mas isso não significava que ela estava disposta a se render. Havia oportunidades para pegar atalhos, claro. Nas ruas, Maria viu de tudo: crianças roubando carteiras, jovens se envolvendo com tráfico, adultos mentindo ou explorando os outros. Era fácil se perder naquele ambiente, mas Maria tinha algo que não a deixava seguir por esse caminho. Talvez fosse uma força interna, ou talvez fosse o medo de perder a si mesma. Ela queria viver com a cabeça erguida, mesmo que o mundo insistisse em empurrá-la para baixo. Uma coisa que Maria tinha aprendido era que as ruas não perdoavam fraqueza. Havia dias em que tudo parecia mais difícil do que o normal. O cansaço acumulava, a fome apertava, e as pessoas passavam por ela como se fosse invisível. O mais duro não era a fome ou o frio, mas a indiferença. Muitos olhavam para ela com desprezo, como se sua presença fosse uma mancha na cidade. Outros nem olhavam, simplesmente fingiam que ela não existia. Era nessas horas que Maria se agarrava à sua própria determinação. Ela também tinha seu círculo de conhecidos. Apesar de viver cercada por outros que enfrentavam as mesmas dificuldades, Maria escolhia bem com quem se relacionava. Nem todo mundo nas ruas era confiável, e ela sabia disso. Mas havia algumas pessoas que, como ela, estavam apenas tentando sobreviver de forma honesta. Dona Teresa, por exemplo, era uma senhora que vivia 2 barracos ao lado e que sempre dividia o que tinha com Maria, mesmo que fosse só um pedaço de pão. Elas conversavam todas as noites, falando sobre o dia e sonhando com um futuro melhor. Porém, nem todos eram como Dona Teresa. Maria teve que lidar com ameaças. Algumas vezes, tentaram roubar o pouco que ela tinha. Outras vezes, precisou se defender sozinha de situações perigosas, e isso a obrigou a aprender a ser forte, mesmo que não quisesse.
Maria nunca quis brigar, mas, se fosse necessário, faria o que fosse preciso para proteger o que era dela. Apesar de todas as dificuldades, Maria sempre achava uma forma de enxergar o lado bom das coisas, mesmo que ele fosse pequeno. Às vezes, era um dia em que conseguia vender bastante material reciclável e comprar um pacote de arroz. Outras vezes, era uma tarde em que o sol brilhava e ela podia sentar na calçada e sentir o calor no rosto. Ela também gostava de ver as pessoas passando. Ficava imaginando como seriam as vidas delas. Será que eram felizes? Será que, como ela, também tinham problemas? Aqueles momentos de pausa eram a forma que Maria encontrava para não enlouquecer. Mesmo vivendo em condições tão duras, Maria ainda era capaz de sorrir. Ela não sorria muito, mas, quando o fazia, era algo verdadeiro, que vinha de dentro. Às vezes, era por uma piada de Dona Teresa. Outras vezes, era por algo bobo, como ver um passarinho pousando no telhado do barraco. Esses pequenos momentos faziam tudo parecer um pouco menos pesado. No fundo, o que mantinha Maria de pé era sua dignidade. Ela fazia questão de não aceitar o que não achava justo. Não roubava, não mentia, e não se deixava corromper. Mesmo quando parecia que o mundo estava contra ela, Maria tinha orgulho de si mesma. Não era muito, mas era tudo o que tinha. A vida nas ruas não era fácil, mas Maria seguia em frente. Ela sabia que cada dia era uma batalha, mas, enquanto pudesse lutar, ela lutaria. Não por grandes sonhos ou ambições, mas simplesmente pelo direito de viver, de existir. Afinal, para Maria, sobreviver com honestidade já era, por si só, uma forma de vitória. Era mais um dia como outro qualquer para Maria. Ela havia saído cedo do seu barraco improvisado com um saco de material reciclável nas costas, pronta para encarar as ruas da cidade. O sol estava forte, o asfalto parecia quente sob seus pés, e o barulho do trânsito criava uma trilha sonora constante para sua rotina. Maria já estava acostumada com isso. Caminhava pelas calçadas desviando das pessoas apressadas, que nem ao menos olhavam para ela. Para muitos, Maria não passava de uma figura invisível no caos da cidade. Naquele dia, ela estava concentrada, vasculhando uma lixeira grande em uma esquina movimentada, quando ouviu o som de pneus freando bruscamente. Em seguida, o barulho metálico de algo caindo no chão. O som ecoou na rua, chamando a atenção de todos. Maria, instintivamente, virou a cabeça para olhar. No meio do cruzamento, um homem alto estava parado, atordoado, enquanto um carro vinha em sua direção a toda velocidade. Maria não pensou duas vezes. Ela largou o saco que carregava e correu em direção ao homem. Parecia que ninguém mais ao redor tinha coragem de agir, mas Maria tinha. Com um impulso rápido, ela empurrou o homem para fora do caminho, fazendo com que ambos caíssem na calçada. O carro passou raspando, o motorista xingando enquanto acelerava para longe. As pessoas ao redor murmuravam, algumas chocadas com o que tinha acabado de acontecer, mas ninguém se aproximava. Era como se Maria tivesse sumido na multidão novamente. O homem, ainda atordoado, olhou para ela. Era um empresário, com terno bem alinhado e relógio caro no pulso. Ele parecia deslocado ali, naquela rua movimentada. A gravata estava um pouco torta, e o rosto, que normalmente seria sério e confiante, agora mostrava pura confusão. "Você está bem?" perguntou Maria, ofegante. Ela tinha o hábito de cuidar das pessoas, mesmo quando era ela quem precisava de ajuda. O homem demorou a responder. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que havia acontecido, antes de finalmente dizer: "Eu acho que sim. Você me salvou?" "Não é óbvio?" respondeu Maria, com um sorriso discreto, enquanto se levantava e limpava a poeira das mãos. Ele a olhou de cima a baixo. Maria usava roupas simples, desgastadas pelo tempo, e tinha o rosto levemente sujo por causa do trabalho na rua. Mas o que chamou a atenção dele foi a expressão dela. Havia algo nos olhos de Maria que o incomodava de um jeito que ele não sabia explicar, uma mistura de força e fragilidade. Eu nem sei como te agradecer",
Ele ainda parecia perdido. Maria deu de ombros. Não era a primeira vez que ajudava alguém sem esperar nada em troca. Para ela, aquilo era apenas o certo a se fazer. Não precisa agradecer. Só preste mais atenção por onde anda. Da próxima vez, talvez não tenha ninguém por perto para te salvar. Ele riu, meio sem jeito, ainda impressionado com a atitude dela. Meu nome é João. Qual é o seu? Maria hesitou por um momento. Era raro alguém se interessar pelo nome dela. Afinal, na maioria das vezes, as pessoas não perguntavam nada, apenas seguiam com suas vidas como se ela não existisse. Maria. Maria, repetiu ele, como se quisesse gravar aquele nome na memória. Posso fazer algo por você? Qualquer coisa. Não precisa, respondeu Maria, já se afastando para pegar o saco de recicláveis que havia largado na pressa. Mas João não parecia disposto a deixá-la ir embora tão facilmente. Ele a seguiu, ainda tentando entender por que aquela desconhecida tinha arriscado a própria vida para salvar a dele. Pelo menos deixa eu te pagar um café, ou uma água, sei lá. É o mínimo que posso fazer. Maria parou, virou-se para ele e suspirou. Estava cansada, e sua cabeça dizia que deveria recusar. Mas algo na insistência de João a fez aceitar. Talvez fosse a curiosidade. Afinal, não era todo dia que alguém da outra realidade parecia genuinamente interessado nela. Eles acabaram sentados em uma lanchonete simples, em uma mesa perto da janela. João pediu 2 cafés e observou enquanto Maria olhava ao redor, desconfiada. Não era um ambiente onde ela costumava estar, e dava para perceber isso. Mas ela não parecia intimidada. Maria estava acostumada a se adaptar. O que você faz? Perguntou João, tentando quebrar o silêncio. Trabalho com reciclagem, respondeu Maria, direta. Não havia vergonha em sua voz, apenas sinceridade. João assentiu, como se estivesse processando cada palavra. Ele, que tinha uma vida cheia de luxos e regalias, não conseguia imaginar como era viver como Maria. Ela, por outro lado, estava tentando entender por que um homem como ele parecia tão perdido. E você? Perguntou Maria de volta, pegando João de surpresa. Eu sou um empresário. Trabalho com investimentos. Ele parecia meio sem jeito, como se aquilo fosse uma explicação vazia diante da realidade de Maria. Entendi. Maria deu um gole no café, olhando para ele de forma direta. Então por que estava tão distraído a ponto de quase ser atropelado? A pergunta pegou João de surpresa. Ele riu, mas era um riso nervoso. Havia algo em Maria que o fazia querer ser honesto. Talvez eu tenha me perdido um pouco. Às vezes, tenho tanto na cabeça que esqueço de prestar atenção no básico. Maria não respondeu. Ela sabia que, às vezes, as pessoas precisavam de alguém que apenas ouvisse, sem julgamentos. E naquele momento, ela foi essa pessoa para João. Eles ficaram ali, conversando por mais um tempo, descobrindo que, apesar de viverem em mundos completamente diferentes, tinham algo em comum. Ambos carregavam marcas profundas que, de alguma forma, os conectavam. Naquela tarde, enquanto se despediam, João olhou para Maria com uma expressão que ela não via há muito tempo, gratidão genuína. A gente se vê por aí, Maria, disse ele, sorrindo. Talvez, respondeu ela, com um meio sorriso. Mas, no fundo, ambos sabiam que aquele encontro não seria o último. João sempre foi aquele tipo de pessoa que parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Ele era bem-sucedido, tinha uma empresa de investimento sólida e respeitada, morava em uma mansão que parecia saída de uma revista e dirigia carros que a maioria das pessoas só via em filmes. No entanto, por trás da aparência de uma vida perfeita, havia um vazio que ele carregava desde criança. Um vazio que ele aprendeu a esconder tão bem que até ele mesmo, às vezes, esquecia que estava ali. Mas esquecer não significava que o vazio tinha desaparecido. A história de João começou em um bairro simples, mas cheio de vida. Ele nasceu em uma família humilde, com pais amorosos que faziam de tudo para dar a ele e ao irmão mais velho, Tiago,
uma infância feliz. Seu pai era pedreiro, trabalhador e sempre disposto a ajudar quem precisasse, enquanto sua mãe, dona de casa, fazia milagres com o pouco que tinham para colocar comida na mesa. João se lembrava claramente das noites em que eles jogavam dominó na mesa da cozinha, rindo de coisas simples. Era uma felicidade que ele achava que nunca ia acabar. Mas tudo mudou quando João tinha apenas 8 anos. Uma noite, enquanto dormia, foi acordado por barulhos altos e um cheiro forte de fumaça. A casa estava em chamas. Ele se lembra de seu pai gritando para que todos saíssem enquanto tentava controlar o fogo com um balde de água. João conseguiu sair com a ajuda do irmão, mas seus pais ficaram presos lá dentro. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. Ele nunca esqueceu a imagem da casa completamente destruída e o silêncio que veio depois. Aquela noite tirou dele não só seus pais, mas também o senso de segurança que uma criança deveria ter. Depois disso, João e Tiago foram enviados para a casa de uma tia, uma mulher severa e distante. Ela nunca quis realmente cuidar dos dois, mas aceitou porque não tinha outra escolha. Para ela, os sobrinhos eram mais uma responsabilidade do que uma família. João cresceu sentindo-se um fardo, alguém que precisava andar na linha para não causar problemas. Sua tia sempre o lembrava que ele devia ser grato por ter um teto sobre a cabeça, como se isso fosse o suficiente para suprir a falta de amor. Tiago, por ser mais velho, assumiu o papel de protetor de João. Ele fazia o possível para que o irmão mais novo se sentisse amado, mas ele mesmo estava lutando contra sua própria dor. Quando Tiago completou 18 anos, saiu de casa para tentar ganhar a vida sozinho, prometendo que voltaria para buscar João assim que pudesse. Mas as coisas não saíram como planejado. Tiago acabou se envolvendo com pessoas erradas e entrou no mundo do tráfico de drogas. Em menos de 2 anos, foi preso, e dentro da prisão, perdeu a vida em um conflito entre facções. A morte de Tiago foi o golpe final para João. Ele tinha apenas 15 anos e, mais uma vez, estava sozinho no mundo. Foi nesse momento que ele decidiu que nunca mais dependeria de ninguém. Ele usou a dor como combustível para estudar, trabalhar e alcançar a independência. João conseguiu uma bolsa de estudos em uma faculdade de economia e, enquanto os colegas aproveitavam as festas universitárias, ele passava noites em claro estudando ou trabalhando em bicos para pagar as contas. Com o tempo, sua dedicação deu frutos. Ele conseguiu um estágio em uma empresa de investimentos e, em poucos anos, subiu na carreira, ganhando destaque como um dos profissionais mais promissores do mercado. Eventualmente, fundou sua própria empresa e se tornou milionário antes dos 30 anos. Mas, enquanto sua conta bancária crescia, o vazio dentro dele também aumentava. João acreditava que o dinheiro era a solução para todos os problemas, mas, quanto mais tinha, mais percebia que não era bem assim. João passou a ocupar sua vida com trabalho. Não porque amava o que fazia, mas porque o trabalho o distraía de seus pensamentos. Ele evitava criar laços profundos com as pessoas, porque temia perder novamente quem amava. Mesmo quando se envolvia romanticamente, nunca deixava ninguém se aproximar de verdade. Não era por maldade, mas por medo. O medo de que, se deixasse alguém entrar, acabaria machucado outra vez. Ele preenchia o tempo com reuniões, viagens de negócios e festas luxuosas. Mas, quando as luzes se apagavam e ele estava sozinho em sua enorme mansão, tudo voltava, as lembranças, as perdas, a solidão. Era como se estivesse cercado de paredes que o protegiam do mundo, mas também o isolavam. A casa era cheia de objetos caros, mas vazia de significado. Nenhuma risada ecoava pelos corredores, nenhum cheiro de comida caseira vinha da cozinha. Era apenas João e o silêncio. Apesar de tudo, João não era uma pessoa amarga. Ele era generoso, ajudava instituições de caridade e tratava seus funcionários com respeito. Mas, por dentro, era como se ele estivesse apenas existindo, não vivendo. A gratidão que sentiu no encontro com Maria foi a primeira emoção genuína que experimentou em muito tempo. Por mais estranho que parecesse, aquele pequeno gesto de bondade dela acendeu algo nele. Talvez fosse o início de uma mudança, ou talvez fosse apenas um momento passageiro.
Ele não sabia. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em anos, não se sentia completamente sozinho. João estava sentado na sua grande mesa de jantar, sozinho, como sempre. O silêncio da casa parecia ainda mais pesado naquela noite, como se ele fosse absorver cada pensamento que passava pela sua mente. Ele olhou para o relógio, quase meia-noite. A noite tinha sido como tantas outras, sem grandes acontecimentos. Mas, de alguma forma, sentia que algo estava prestes a mudar, algo que ele não conseguia ainda definir. Algo que começara naquele encontro inesperado com Maria, naquela esquina movimentada. Algo que se acendeu em seu peito com a surpresa de ser salvo por uma mulher simples, que nunca pediria nada em troca. Ele se levantou da mesa e foi até a janela. Lá fora, a cidade continuava a se mover freneticamente, sem perceber que ele, João, estava preso em algo muito mais complicado que qualquer negócio ou investimento. Ele estava preso a um vazio que começava a ser preenchido por uma ideia estranha, mas que, de alguma forma, parecia ter um propósito. Era uma ideia que ele sabia que não poderia colocar em prática sem causar grandes repercussões. Mas algo dentro dele insistia. Ele precisava tentar. Nos dias seguintes, João não conseguia tirar Maria da cabeça. A forma como ela o olhou com aqueles olhos firmes, como se não tivesse medo dele ou do mundo ao redor, mexeu com ele de uma maneira que ninguém havia mexido em muito tempo. Ele, que sempre se cercou de pessoas para não se sentir sozinho, sentia uma conexão com Maria que nem ele conseguia explicar. Não era só gratidão, como ele pensava inicialmente. Era algo mais profundo, algo que ele nunca tinha sentido antes. E foi assim que ele teve a ideia. Uma proposta. Uma proposta audaciosa, mas que, no fundo, ele sabia que poderia ser a solução para tudo o que ele procurava. Ele não sabia o que Maria queria da vida. Não sabia seus sonhos, nem seus medos. Mas ele tinha certeza de uma coisa: ela era forte. Ela tinha coragem. E, mais importante, Maria não se deixava influenciar pelas dificuldades da vida. Ela simplesmente seguia em frente, dia após dia, sem perder a esperança. João não sabia como abordar esse assunto. Como falar para ela o que passava em sua cabeça? Como dizer, de forma simples, que ele não queria um relacionamento tradicional, mas algo que, para ele, faria mais sentido? Ele sabia que Maria jamais aceitaria a proposta sem entender sua razão, e João, mesmo sendo um homem de negócios, tinha dificuldades em expressar sentimentos pessoais. Seus relacionamentos anteriores, se é que poderia chamá-los assim, haviam sido superficiais e sem profundidade. Ele não estava acostumado a se abrir para as pessoas. Mas com Maria, era diferente. Ele sentia que ela não o julgaria. Em uma tarde fria, ele decidiu ir até o pequeno apartamento onde Maria morava. Era um lugar simples, bem distante da sua mansão. João sabia que o lugar não refletia em nada quem Maria era por dentro. Ela estava sempre tentando dar o melhor de si, mesmo quando o mundo ao redor parecia querer derrubá-la. Quando ele bateu na porta, Maria o recebeu com aquele sorriso discreto que ele começava a esperar, sem saber bem por quê. "Oi, João. O que faz aqui?" Ela perguntou, com a mesma surpresa que ele sentia ao vê-la. João respirou fundo. Ele sabia que a conversa que tinha em mente não seria fácil. "Posso entrar?" Ele perguntou, sem querer parecer impessoal, mas sentindo que a situação estava prestes a tomar um rumo muito sério. Maria assentiu e fez um gesto com a mão, convidando-o a entrar. Ele observou o local com cuidado. Não havia nada de extravagante ali. O ambiente era simples, mas aconchegante. Maria se movia de forma tranquila, como se não houvesse pressa em nada. Era uma calma que, para João, parecia quase mágica. Como se ela soubesse lidar com tudo ao seu redor, enquanto ele se sentia perdido nas suas próprias emoções. Ela o levou até a mesa e colocou 2 xícaras de chá. Eles sentaram, e o silêncio que pairou entre os dois era confortável. João estava lutando com as palavras, tentando encontrar a melhor forma de colocar tudo o que estava pensando de uma maneira que não fosse ofensiva ou difícil de entender.
Maria, ele começou, com a voz um pouco mais baixa do que o normal, tentando ordenar seus pensamentos. Eu estive pensando muito sobre nós, sobre tudo o que aconteceu desde aquele dia. Maria o olhou sem pressa, aguardando. Ela não dizia nada, mas sua expressão era serena, como se esperasse ele falar o que precisava ser dito. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas eu queria te fazer uma proposta. Uma proposta bem diferente, eu diria. Maria ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ela não sabia o que esperar, mas algo na maneira como João falava fez se preparar para algo importante. Eu estou ouvindo, disse ela, agora com um tom mais suave. João respirou fundo, tentando tirar o nervosismo da voz. Ele sabia que o que ia dizer não era algo fácil de se aceitar, mas a sensação de estar fazendo a coisa certa lhe dava uma coragem que ele não sabia que tinha. Eu não quero um relacionamento tradicional, Maria. Não é isso. Eu quero que você seja a mãe do meu filho. Ele parou por um instante, observando a reação dela. Eu estou falando de inseminação artificial. Eu não quero ter um relacionamento convencional, mas eu realmente quero ter um filho, e eu acho que você seria a pessoa certa para isso. Maria olhou para ele, com um misto de surpresa e confusão. Ela não conseguiu esconder a expressão de choque, e por alguns segundos, ficou sem palavras. João, ela começou, ainda processando o que acabará de ouvir. Você está falando sério? Ele assentiu, sem desviar o olhar dela. Sim. Eu sei que pode parecer maluco. Eu sei. Mas eu não vejo outro jeito. Você tem algo em você, Maria. Algo que me faz pensar que seria possível. Você tem coragem, e talvez eu precise dessa coragem para criar o que eu nunca consegui ter. Uma família. Maria ficou em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Era uma proposta insana, sem dúvidas. Mas, de alguma forma, algo dentro dela estava começando a aceitar o que ele dizia. Ela sentia que não poderia simplesmente ignorar o que João estava oferecendo. Isso é complicado. Não sei se é o que eu quero. Ela olhou para ele, com um leve sorriso de desconfiança. Mas, talvez seja o que você precise. João sentiu uma leve esperança crescer dentro de si. Talvez, só talvez, essa proposta insana fosse a resposta para algo que ele nem sabia que procurava. Maria passou dias pensando na proposta de João. Não era o tipo de coisa que se decidia de uma hora para outra, e ela sabia disso. O que ele tinha pedido era grande, maior do que qualquer outra escolha que ela já tinha feito na vida. E, por mais que a ideia pudesse parecer absurda para qualquer um, para ela era diferente. Porque, pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que tinha uma chance de mudar completamente sua vida. Só que essa mudança vinha acompanhada de um peso que ela não sabia se estava pronta para carregar. No início, a proposta de João parecia algo distante, quase irreal. Ser mãe de um filho que nem seria fruto de um relacionamento, e sim de um acordo? Era algo que ela nunca tinha imaginado. E, para ser sincera, Maria nunca tinha parado para pensar em ser mãe. A vida nas ruas não dava espaço para esse tipo de sonho. Sua preocupação sempre foi sobreviver ao dia seguinte. Agora, de repente, ela estava diante de uma escolha que poderia transformar tudo, para o bem ou para o mal. Sentada no barraco que chamava de casa, Maria segurava um pequeno espelho quebrado, olhando para o próprio reflexo. Seu rosto mostrava as marcas de uma vida difícil, mas também mostrava algo mais, determinação. Desde pequena, ela tinha enfrentado desafios que pareciam impossíveis, mas nunca desistiu. E agora, olhando para si mesma, ela se perguntava se essa decisão era mais uma dessas batalhas que ela precisaria enfrentar. No entanto, havia algo que a incomodava profundamente. O que realmente motivava João? Por que ele queria tanto ter um filho, mas não queria um relacionamento? Será que era só uma forma de preencher o vazio que ele sentia? Maria sabia o que era carregar um vazio dentro de si. Sabia como a solidão podia fazer alguém tomar decisões que nem sempre eram as melhores.
Ela não queria ser apenas uma ferramenta para ele escapar de seus próprios fantasmas. Queria ter certeza de que essa decisão seria boa para ela também. Foi com essas dúvidas na cabeça que Maria decidiu se encontrar novamente com João. Eles marcaram de se encontrar em um parque da cidade, um lugar tranquilo, longe do barulho e do caos das ruas. Quando chegou, Maria o viu sentado em um banco, com as mãos cruzadas e uma expressão pensativa. Ele parecia diferente, quase vulnerável, como se estivesse tão nervoso quanto ela. Maria, disse João, assim que a viu. Que bom que veio. Ela se sentou ao lado dele, mas manteve uma certa distância. Não era desconfiança, mas ela precisava do espaço para organizar seus pensamentos. Eu estive pensando muito no que você me pediu, começou Maria, olhando para as árvores à sua frente. E, para ser honesta, não sei se estou pronta para tomar essa decisão. Isso não é algo pequeno, João. É a minha vida, e também a sua. E, mais do que isso, é a vida de uma criança. João assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Ele respirou fundo antes de responder. Eu sei que não é uma decisão fácil, Maria. E eu sei que você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo isso, porque eu escolhi você. A verdade é que eu não sei explicar direito. Eu só sinto que você é a pessoa certa. Maria olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Eu não sei se sou a pessoa certa, João. Eu sou só eu. Não tenho uma casa decente, nem uma vida estável. Como você pode ter tanta certeza? João deu um leve sorriso, mas havia uma tristeza nos olhos dele. Porque você tem algo que eu não tenho, Maria. Você tem força. Você tem esperança, mesmo depois de tudo que passou. Eu vejo isso em você, e é isso que eu quero que meu filho tenha. Não importa onde você mora ou o que você tem. O que importa é quem você é. As palavras de João tocaram Maria de um jeito que ela não esperava. Era raro alguém enxergar algo positivo nela, algo além da aparência ou da situação em que vivia. Por mais que tentasse ser forte, Maria às vezes se sentia invisível para o mundo. Mas João a enxergava de verdade, e isso a deixava dividida. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, pensando no que ele tinha dito. Era muita coisa para processar. De um lado, havia o medo de tomar uma decisão errada, de se envolver em algo que poderia mudar sua vida para pior. De outro, havia a possibilidade de, finalmente, fazer parte de algo maior, de ter uma chance de construir algo que ela nunca teve, uma família. E se não der certo? Perguntou Maria, quebrando o silêncio. E se eu aceitar, mas tudo der errado no caminho? João balançou a cabeça, como se já tivesse pensado naquela possibilidade. A gente vai ter que lidar com isso, juntos. Eu não posso prometer que vai ser fácil, Maria. Mas posso prometer que vou estar ao seu lado. Não importa o que aconteça. A sinceridade de João pegou Maria de surpresa. Ele não estava tentando convencê-la com promessas vazias ou palavras bonitas. Ele estava sendo real, e isso era algo que ela valorizava. Depois de tudo o que passou na vida, Maria aprendeu a reconhecer quando alguém estava sendo honesto, e João estava. Ela olhou para ele mais uma vez, tentando encontrar uma resposta dentro de si. Talvez não houvesse uma resposta certa. Talvez fosse uma daquelas decisões que a gente só entende depois de tomar. Tá bom, João. Eu aceito. Mas com uma condição. Qualquer coisa, respondeu ele, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Eu não vou fazer isso só por você. Se eu for fazer isso, vai ser porque eu quero, porque acredito que posso mudar minha vida também. Se a gente vai fazer isso juntos, então eu preciso que você me veja como sua parceira, e não como alguém que você contratou para resolver um problema. João sorriu, agora com mais confiança. Você tem minha palavra, Maria. A partir de agora, somos uma equipe. E com aquele aperto de mãos, Maria sentiu que, pela primeira vez na vida, estava entrando em algo que poderia, finalmente, lhe dar um futuro diferente. Maria nunca imaginou que um dia estaria numa sala de clínica particular,
cercada por equipamentos que ela nem sabia o nome, enquanto o médico explicava o processo de inseminação artificial. Era como se ela tivesse sido jogada num mundo completamente novo, cheio de regras e termos que não faziam parte da sua realidade. Mas lá estava ela, sentada ao lado de João, que parecia tão tenso quanto ela, apesar de tentar esconder. É bem simples, disse o médico, com um tom profissional, apontando para uma tela onde mostrava um esquema do procedimento. Tudo será feito de forma segura, e você, Maria, será acompanhada por nossa equipe médica durante toda a gravidez. Maria balançou a cabeça, tentando assimilar tudo. Não era medo, mas a sensação de que estava vivendo algo que nunca imaginou possível. Quando o médico saiu da sala para deixá-los a sós, Maria virou para João e deu um leve sorriso nervoso. Parece coisa de filme, né? João riu, aliviado por ver que Maria ainda conseguia brincar, mesmo em um momento tão delicado. Pois é. Mas dessa vez, é real. O procedimento foi marcado para a semana seguinte. João fez questão de cuidar de todos os detalhes, garantindo que Maria tivesse o melhor tratamento possível. E, apesar da ansiedade que sentia, Maria percebeu que João também estava comprometido. Ele a acompanhava em todas as consultas, fazia perguntas ao médico e até pesquisava na internet sobre o que esperar durante a gravidez. Era algo novo para ambos, e, aos poucos, isso começou a criar um laço entre os dois. Quando o médico confirmou que a inseminação tinha sido um sucesso, João parecia mais emocionado do que Maria. Ele segurou as mãos dela com firmeza, olhando nos olhos dela como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. Maria apenas sorriu. Ela sabia que, de alguma forma, aquele momento era tão importante para ele quanto para ela. Parabéns, Maria. Você está grávida. A voz do médico ecoou na sala, mas foi o sorriso de João que ficou gravado na mente dela. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A barriga de Maria começou a crescer, e, junto com ela, a dinâmica entre ela e João também mudou. Ele insistiu que ela se mudasse para sua casa durante a gravidez, argumentando que queria garantir que ela estivesse confortável e segura. No começo, Maria resistiu. A ideia de morar na mansão dele parecia surreal demais. Mas, no fundo, ela sabia que seria mais fácil para os dois estarem no mesmo lugar. Só até o bebê nascer, João, disse Maria, olhando para ele com seriedade. Depois disso, eu volto pro meu canto. Claro, Maria. É só por enquanto. Mas, no fundo, João sabia que esperava que aquele enquanto durasse mais do que ela imaginava. Maria pisou pela primeira vez no chão gelado de mármore da mansão de João. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia. Tudo ali parecia exagerado, brilhante e impossível de tocar. Os lustres pendurados no teto, os tapetes impecáveis e os móveis que pareciam ter saído de um museu deixavam Maria intimidada. Era tudo grande demais, bonito demais. Até o cheiro daquele lugar era diferente. Ela segurava a alça da sua bolsa surrada com força, como se aquilo fosse sua única conexão com a realidade que ela conhecia. João tentou deixar a situação mais confortável, explicando que a mansão era grande, mas que ela podia ficar à vontade. Maria apenas sorriu e concordou com um movimento tímido de cabeça. Mesmo assim, por dentro, ela sentia que não pertencia àquele lugar. E não demorou para que isso ficasse claro. A governanta da mansão, Dona Clotilde, era uma mulher de meia idade, com um coque sempre impecável e olhos que pareciam enxergar tudo. Desde o primeiro olhar, ficou evidente que ela não gostava de Maria. Talvez fosse pelo jeito simples de Maria ou pela forma como ela andava, ainda meio acanhada. Talvez fosse apenas preconceito. Mas Clotilde não fazia questão de esconder seu desdém. O quarto da senhora está pronto, disse Clotilde, apontando para uma escadaria longa e brilhante. Maria, sem saber o que responder, apenas agradeceu com um obrigada quase inaudível e começou a subir, sentindo os olhos da governanta perfurando suas costas. Nos primeiros dias, tudo parecia um desafio para Maria. O tamanho do quarto em que ela estava agora era maior do que todo o barraco onde ela havia morado antes.
A cama era tão macia que Maria nem conseguia dormir direito, com medo de estragar alguma coisa. Mas não era só o ambiente que causava estranheza. A rotina da casa era outra batalha. As empregadas, embora cordiais, cochichavam entre si. Era como se Maria fosse um estranho elemento naquela engrenagem perfeita. Um deles até deixou escapar. Ela tá morando aqui? Achei que fosse só uma visita. E, claro, Dona Clotilde fazia questão de deixar sua opinião nas entrelinhas. Na próxima vez, por favor, tire os sapatos antes de entrar no tapete da sala. Ele é muito caro e sensível. Maria corava de vergonha. Ela não queria causar problemas, muito menos chamar atenção, mas parecia que tudo o que fazia era errado. Uma noite, João decidiu que era hora de Maria começar a se sentir em casa. Ele organizou um jantar na sala principal, e a mesa estava decorada com louças finas e taças de cristal. Quando Maria chegou, sentiu o chão sumir. Ela nunca tinha visto uma mesa tão arrumada. Os talheres estavam alinhados de uma forma que ela não entendia. Haviam várias taças e pratos, cada um com uma função que parecia ser um enigma. João tentou aliviar a tensão. Não se preocupe com isso, Maria. É só um jantar. Mas, para Maria, não era só um jantar. Era mais um lembrete de como aquele mundo era distante do dela. Na hora de comer, ela pegou o talher errado e percebeu os olhos de Clotilde revirando no canto da sala. Apesar de tudo, João estava lá para suavizar as coisas. Ele começou a contar histórias engraçadas da infância para quebrar o gelo. Maria até riu em alguns momentos, mas sabia que ainda era uma batalha interna para se sentir bem ali. Com o passar dos dias, Maria começou a perceber que não era só Clotilde que a julgava. Algumas visitas de João também olhavam para ela como se ela não pertencesse ali. Em uma tarde, enquanto Maria passeava pelo jardim, uma mulher bem vestida chegou de surpresa e perguntou, sem qualquer cuidado: "Você trabalha aqui?" Maria ficou sem palavras, mas antes que pudesse responder, João apareceu e disse: "Ela é minha convidada." Isso calou a mulher, mas o desconforto já estava ali. Maria queria desaparecer naquele momento. Apesar de tudo, João estava sempre por perto, tentando ajudar Maria a se acostumar. Ele conversava com ela todas as noites, perguntando como ela estava se sentindo e tentando arrancar sorrisos. "Você acha que eu sou uma intrusa aqui, não acha?" Maria perguntou em uma dessas conversas, finalmente soltando o que sentia. João foi rápido em responder: "De jeito nenhum. Se alguém é intruso nesse mundo, sou eu. Essa casa, essa vida, ela não é real. O que importa para mim agora é você e o bebê." Essas palavras acalmaram um pouco o coração de Maria, mas ela sabia que conquistar o respeito de todos naquele lugar seria um caminho longo e difícil. E assim, entre olhares tortos, refeições desconfortáveis e conversas ao pôr do sol, Maria ia tentando encontrar seu lugar naquele mundo de luxo que, até então, parecia tão inalcançável. Mesmo assim, João fazia questão de deixá-la à vontade. Ele a tratava com respeito e cuidado, perguntando todos os dias como ela estava se sentindo e se precisava de alguma coisa. Aos poucos, Maria começou a perceber que João não era apenas o homem rico e bem-sucedido que ela imaginava. Ele tinha um lado humano, cheio de vulnerabilidades, e estava tentando ser a melhor versão de si mesmo para aquela nova fase de suas vidas. Eles começaram a passar mais tempo juntos. João fazia questão de acompanhá-la em todas as consultas médicas, mesmo nas mais simples. Ele prestava atenção em cada detalhe, desde os batimentos cardíacos do bebê até as orientações do médico sobre alimentação e repouso. Era como se ele quisesse absorver tudo, como se cada momento fosse único. E, de certa forma, era. Uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Maria sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Foi uma sensação estranha, mas mágica ao mesmo tempo. Ela colocou a mão na barriga e olhou para João, que estava no sofá ao lado, concentrado em alguns papéis de trabalho. "João!" chamou ela, com os olhos brilhando. "Acho que ele está se mexendo."
João largou tudo o que estava fazendo e se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao lado dela. Sério? Posso sentir? Maria pegou a mão dele e colocou sobre a barriga. Por alguns segundos, nada aconteceu, mas então o bebê se mexeu de novo, como se estivesse respondendo à presença deles. João abriu um sorriso que Maria nunca tinha visto antes. Era um sorriso genuíno, cheio de emoção. Ele está realmente ali, disse ele, com a voz carregada de surpresa e alegria. Aquele momento marcou algo para os dois. Era como se, pela primeira vez, eles realmente sentissem que estavam criando algo juntos. Não era mais apenas um acordo ou uma ideia. Era real. Eles estavam conectados por algo maior do que qualquer um deles podia entender. Com o passar do tempo, a convivência entre Maria e João ficou cada vez mais próxima. Eles começaram a compartilhar mais do que apenas os cuidados com a gravidez. João contava histórias de sua infância, falava sobre os desafios que enfrentou e como isso moldou quem ele era. Maria, por sua vez, se abria aos poucos, contando sobre sua vida nas ruas e as dificuldades que enfrentou. Esses momentos de troca fizeram com que os dois começassem a enxergar um ao outro de forma diferente. Maria percebeu que João não era apenas um homem rico que queria preencher o vazio com um filho. Ele era alguém que também estava buscando um propósito, algo que o fizesse se sentir vivo novamente. E João, por sua vez, começou a admirar Maria não só pela força que ela demonstrava, mas também pela simplicidade com que encarava a vida. Ela tinha um jeito único de encontrar beleza nas coisas pequenas, e isso o fazia questionar muitas das escolhas que ele havia feito até ali. No meio de tudo isso, a relação deles foi se transformando. Não era algo planejado, e nenhum dos dois falava sobre isso abertamente, mas a conexão entre eles estava crescendo. Não era só a gravidez que os unia, mas uma amizade sincera, baseada no respeito e na admiração mútua. E enquanto o bebê crescia dentro de Maria, algo novo também crescia entre ela e João. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear, mas que ambos sabiam que era especial. A consulta de rotina começou como qualquer outra. Maria estava deitada na maca, com o médico passando o gel gelado na sua barriga para o ultrassom. João, como sempre, estava ao lado, com os olhos fixos na tela. Ele tinha se tornado uma presença constante em todos os momentos importantes, e Maria já não estranhava mais o cuidado quase obsessivo que ele tinha com a saúde dela e do bebê. Para ele, cada consulta era uma mistura de ansiedade e curiosidade, como se quisesse absorver cada detalhe daquela experiência nova. O médico começou a deslizar o aparelho pela barriga de Maria, e a sala foi preenchida pelo som ritmado dos batimentos cardíacos do bebê. Maria olhou para João, que sorria sem disfarçar. Ele parecia mais animado do que ela. Aqui está o coraçãozinho dele, disse o médico, apontando para a tela. Forte e saudável. João inclinou o corpo para frente, como se quisesse ver melhor. Para ele, era como assistir a um milagre acontecendo bem diante dos seus olhos. Ele ainda não conseguia acreditar que aquilo era real, que estava prestes a se tornar pai. E, conseguimos ver o sexo hoje? Perguntou João, quase como um menino curioso. O médico sorriu, já acostumado com a ansiedade dos futuros pais. Sim, acho que sim. Vamos dar uma olhada. Maria revirou os olhos e riu, divertida com a empolgação de João. Ela não estava tão preocupada com isso quanto ele, mas deixava que ele aproveitasse o momento. O médico continuou o exame, ajustando o aparelho para obter uma visão mais clara. Aqui está, disse ele, parando a imagem na tela. Vocês vão ter um menino. Parabéns. João ficou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia. Ele olhou para a tela, depois para Maria, e finalmente sorriu de orelha a orelha. Era uma alegria tão pura que Maria sentiu seu coração aquecer. Um menino, murmurou João, quase para si mesmo. Ele respirou fundo, como se aquele momento tivesse confirmado algo que ele nem sabia que estava esperando. Meu pequeno guerreiro. Maria arqueou uma sobrancelha, curiosa. Pequeno guerreiro? João riu, meio envergonhado, mas não tentou esconder. É.
Porque, de alguma forma, eu sinto que ele já está lutando desde o início. Por nós, por tudo isso. Ele é um guerreiro, Maria. Ela sorriu, um pouco tocada pela escolha de palavras. Era estranho ouvir algo tão sensível vindo de João, que normalmente mantinha uma postura mais reservada. Mas naquele momento, ela viu um lado dele que ainda estava se revelando, um lado que ela começava a admirar mais a cada dia. Depois da consulta, João decidiu comemorar. Ele insistiu em levar Maria para almoçar em um restaurante aconchegante, longe do luxo exagerado que ela sempre associava à vida dele. Era um lugar simples, mas com boa comida e um ambiente tranquilo. Enquanto esperavam a comida chegar, João não parava de falar sobre o bebê. Eu já consigo imaginar ele correndo pela casa, disse João, com um brilho nos olhos. E eu vou ensinar ele a jogar bola. Quer dizer, se ele gostar, claro. Não quero forçar nada. Maria riu. Você está planejando tudo já, hein? O menino nem nasceu e você já está pensando no time de futebol. João deu de ombros, ainda sorrindo. Não consigo evitar. É a primeira vez que eu sinto. Sei lá, como se tivesse algo importante para construir. Algo que vai durar. Maria ficou em silêncio por um momento. As palavras dele a atingiram de um jeito inesperado. Ela sabia que João estava mudando, mas não tinha percebido o quanto aquela gravidez estava transformando ele também. Não era só sobre ter um filho. Era sobre se reconectar com algo que ele achava que tinha perdido. Ao longo das semanas seguintes, João começou a se preparar de todas as formas possíveis. Ele montou o quarto do bebê com um cuidado impressionante, escolhendo cada detalhe com a ajuda de Maria. Embora ela insistisse que não precisava de tantas coisas, ele fazia questão de garantir que o pequeno tivesse tudo o que pudesse precisar. Para João, aquilo não era apenas um quarto. Era uma forma de mostrar que ele estava pronto para ser pai, mesmo que ainda tivesse medos e inseguranças que ele não admitia. Maria, por outro lado, também sentia mudanças em si mesma. A cada dia, ela se sentia mais conectada ao bebê. Cada chute, cada movimento na barriga, era um lembrete de que ela estava trazendo uma nova vida ao mundo. E, embora ainda tivesse dúvidas sobre o que viria depois, começou a sentir uma paz que há muito tempo não sentia. Pela primeira vez na vida, ela estava construindo algo que era só dela, algo que ninguém podia tirar. Os dois também começaram a passar mais tempo juntos fora das consultas e dos preparativos. João fazia questão de levar Maria para caminhadas no parque, dizendo que era bom para o bebê. No início, ela achava aquilo exagerado, mas logo começou a aproveitar aqueles momentos. Eles conversavam sobre tudo, sobre o futuro, sobre a infância de João, sobre os sonhos que Maria nunca teve a chance de realizar. Aos poucos, eles estavam se conhecendo de verdade, e a relação deles, que antes era baseada em um acordo, começou a se transformar. Certa noite, enquanto Maria estava na sala lendo um dos livros sobre gravidez que João havia comprado, ele entrou com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo cheia de emoção. Ele carregava um pequeno embrulho nas mãos. "O que é isso?" perguntou Maria, curiosa. João se sentou ao lado dela e abriu o embrulho. Dentro, havia um par de sapatinhos de bebê, feitos de lã azul. Eram pequenos, delicados, e claramente escolhidos com muito carinho. "Eu vi isso na loja hoje, não consegui resistir. Achei que seria perfeito para o nosso pequeno guerreiro." Maria pegou os sapatinhos nas mãos e ficou em silêncio por alguns segundos. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Ela olhou para João, que parecia esperar a reação dela com um pouco de nervosismo. "Eles são lindos, João." "Obrigada." Ele sorriu, aliviado, e os dois ficaram ali, sentados lado a lado, imaginando o futuro que os esperava. Mesmo sem dizerem em voz alta, ambos sabiam que aquele pequeno guerreiro já tinha transformado suas vidas de formas que eles nunca poderiam imaginar. Os dias foram passando, e algo começou a mudar dentro daquela mansão enorme e fria. João, que sempre parecia ocupado com números e reuniões, começou a encontrar desculpas para passar mais tempo com Maria.
Não era algo que ele planejava, mas parecia que, aos poucos, ela estava ocupando um espaço que ele nem sabia que tinha vazio. Maria, por outro lado, ainda caminhava como se estivesse pisando em ovos. Depois de semanas morando ali, ela sabia que nem todos a aceitavam, especialmente Dona Clotilde, que parecia se incomodar até com a respiração dela. Mas algo estava diferente. João não era só aquele homem sério e distante que ela conheceu. Ele estava diferente. Tudo começou em uma tarde, quando Maria estava no jardim, tentando organizar os pensamentos. Era um dos poucos lugares onde ela conseguia relaxar sem sentir que estava sendo vigiada. O cheiro das flores, o vento batendo de leve, era como um refúgio. João apareceu do nada, com uma xícara de chá nas mãos. Trouxe para você. Sei que gosta desse de camomila, disse ele, com um sorriso. Maria ficou surpresa. Não esperava que ele reparasse em algo tão simples. Ela pegou a xícara, sem jeito. Obrigada. Você não precisava. Ele se sentou ao lado dela, no banco de madeira. Ficaram em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio bom, tranquilo. Depois de um tempo, João começou a falar sobre coisas que Maria não esperava ouvir. Sabe, quando eu era pequeno, eu também me sentia deslocado. Mesmo vivendo em lugares como este. Minha mãe, ela dizia que o coração de uma casa não está nas paredes, mas nas pessoas que vivem nela. Maria olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que João falava de algo tão pessoal. Ela apenas assentiu, sem saber o que dizer. Outra mudança aconteceu quando João, em um dia aparentemente normal, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Ele tentou cozinhar. Maria estava na cozinha, conversando com uma das empregadas, quando João entrou, vestindo um avental que parecia pequeno demais para ele. Hoje eu vou fazer o jantar, anunciou, como se fosse algo muito sério. Maria quase riu, mas segurou. João nunca tinha feito nada parecido. Ele começou a cortar legumes de forma desajeitada, derrubando pedaços no chão. Quando tentou usar o fogão, quase queimou a mão. Tá tudo bem aí? Maria perguntou, tentando não rir. Eu tô no controle, não se preocupe, respondeu ele, enquanto uma panela começava a soltar fumaça. Maria não aguentou e começou a rir de verdade, uma gargalhada alta, que fez até a empregada sair da cozinha para não atrapalhar. João parou, olhou para ela, e depois começou a rir também. Era uma cena tão simples, mas Maria percebeu que fazia muito tempo que não se sentia tão leve. Com o passar dos dias, as conversas entre os dois ficaram mais frequentes e mais profundas. João começou a aparecer em momentos que antes ele nunca estaria, como no final da tarde, só para saber como Maria estava. Ele começou a perguntar sobre a vida dela, sobre o passado dela, e ouvir de verdade. Você já pensou em como vai ser daqui para frente? Ele perguntou um dia, enquanto os dois estavam na sala, tomando café. Maria ficou em silêncio por um momento. Não sei. Acho que nunca parei para pensar nisso. Sempre vivi um dia de cada vez, sabe? João assentiu. Ele entendia. Bom, agora você não tá sozinha. Vamos descobrir juntos. Era uma frase simples, mas para Maria, significava muito. Nem tudo era tão fácil assim. Clotilde, a governanta, parecia ter percebido essa aproximação e não estava nada feliz. Em uma manhã, enquanto Maria estava no corredor, Clotilde a parou. Um conselho. Não confunda gentileza com algo além disso. Pessoas como o Sr. João têm a vida toda planejada. Não há espaço para surpresas. Maria engoliu em seco. Queria responder, mas preferiu não arriscar. Obrigada pelo conselho, foi tudo o que conseguiu dizer, antes de continuar andando. Mas aquelas palavras ficaram na cabeça dela. Será que Clotilde tinha razão? Será que ela estava confundindo as coisas? Mesmo com essas dúvidas, Maria não conseguia ignorar como João estava diferente. Ele começou a trazer flores para ela, sem motivo aparente. É só para alegrar o dia, ele dizia.
também insistia em acompanhá-la nas consultas médicas, mesmo quando estava ocupado. Você não precisa ir, Maria disse, em um dia particularmente chuvoso. Eu sei. Mas eu quero, respondeu ele, com firmeza. E foi assim que, pouco a pouco, Maria começou a baixar a guarda. Uma noite, João estava no escritório, mexendo em alguns papéis, quando ouviu uma música vindo da sala. Ele foi até lá e encontrou Maria, com o rádio ligado, dançando sozinha. Era uma música animada, daquelas que te fazem querer se mexer sem pensar muito. Ei! Ele chamou, rindo. Eu não sabia que você dançava. Maria parou na hora, envergonhada. Ah! Só quando ninguém tá olhando. João riu. Então deixa eu tentar. Ele começou a dançar de forma totalmente desajeitada, movendo os braços de um jeito tão estranho que Maria começou a rir alto de novo. Para! Você é péssimo nisso. Ela disse, ainda rindo. Pelo menos eu tentei. Foi nesse momento que os dois perceberam que algo havia mudado. A distância que existia entre eles no início parecia ter sumido. João não era mais só um empresário distante, e Maria não era mais só a mulher que veio do nada. Eles eram amigos, e talvez, mais do que isso. Nem eles sabiam explicar. Mas uma coisa era certa, as coisas nunca mais seriam como antes. Era uma noite tranquila na mansão. A chuva caía lá fora, batendo de leve nas enormes janelas de vidro, enquanto Maria estava na sala, terminando de dobrar as pequenas roupinhas que tinha comprado para o bebê. Ela passava a mão sobre um dos macacões azuis e sorria de leve. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, mesmo com as dificuldades que enfrentava todos os dias para se sentir parte daquele lugar, o bebê estava trazendo uma nova luz para sua vida. João apareceu na porta da sala, parado por um momento, observando a cena. Ele vinha fazendo isso com frequência, só olhar para Maria quando ela não percebia, como se tentasse entender algo que ele mesmo não conseguia colocar em palavras. Dessa vez, porém, ele decidiu entrar. Posso te ajudar com isso? Perguntou, indicando as roupinhas. Maria olhou para ele com um sorriso discreto. Acho que já terminei. Mas você pode dobrar aquele ali, se quiser. João pegou o macacão e tentou dobrar, claramente sem jeito. Tá, não vou mentir. Eu sou péssimo nisso, disse ele, rindo de si mesmo. Maria riu também, mas logo o silêncio tomou conta da sala. Não era um silêncio desconfortável, mas algo diferente. João parecia estar lutando com algo que queria dizer, mas não sabia como. Depois de alguns minutos, João finalmente falou. Maria, posso te perguntar uma coisa? Ela olhou para ele, um pouco surpresa. Claro. Ele respirou fundo, como se precisasse reunir toda a coragem do mundo para continuar. Você já parou para pensar em como as coisas mudaram entre a gente? Maria ficou quieta, pensando. Ela sabia do que ele estava falando, mas não queria se precipitar. Acho que sim, respondeu, finalmente. Mas por que tá perguntando isso? João passou a mão pelos cabelos, visivelmente nervoso. Ele não era o tipo de homem que ficava nervoso com facilidade, mas ali, na frente de Maria, parecia ser outra pessoa. Por quê? Eu não consigo mais fingir que nada mudou. Não consigo mais fingir que você é só alguém que está aqui por causa do bebê. Maria o encarou, sem saber o que dizer. O que você tá querendo dizer com isso, João? Perguntou, com a voz baixa. Ele deu um passo mais perto, olhando diretamente para ela. Eu tô querendo dizer que eu me apaixonei por você, Maria. Maria ficou paralisada. Aquilo era a última coisa que ela esperava ouvir. Durante semanas, ela tentou ignorar os sinais, dizendo para si mesma que João era apenas gentil, que ele só estava tentando fazer com que ela se sentisse confortável. Mas agora, ele estava ali, dizendo aquelas palavras, e ela não sabia como reagir. João. Começou ela, mas as palavras simplesmente não saíam. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Você não precisa dizer nada agora.
Eu só precisava tirar isso do meu peito. Não é isso, disse Maria, finalmente conseguindo organizar seus pensamentos. É que eu nunca achei que alguém como você pudesse sentir isso por alguém como eu. João franziu a testa. Alguém como você? O que isso quer dizer? Maria desviou o olhar, sentindo um nó na garganta. Quer dizer que eu não sou nada, João. Eu não tenho educação, não tenho dinheiro, não tenho nada que possa te oferecer. Você é um empresário, mora em uma mansão. Eu sou só eu. João balançou a cabeça, dando um passo ainda mais próximo. Não diga isso. Você tem mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Você tem força, coragem e um coração enorme. Por mais que tentasse lutar contra, Maria sabia que sentia algo por João. Desde o momento em que ele começou a mostrar que se importava de verdade, desde as conversas no jardim, os pequenos gestos, tudo aquilo tinha mexido com ela. Mas ela tinha medo. Medo de se machucar, medo de que tudo aquilo fosse um sonho passageiro. Ela olhou para ele, ainda insegura. E se isso for um erro, João? E se tudo der errado? Ele sorriu, aquele sorriso calmo que ela tinha aprendido a confiar. A gente não vai saber até tentar. As palavras dele fizeram algo dentro dela se quebrar. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse dizendo que ela merecia ser feliz, que ela tinha o direito de arriscar. Maria respirou fundo e deu um passo na direção dele. Eu também sinto algo por você, João. Eu só não sabia como te dizer. João não esperou mais nada. Ele a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se tivesse medo de deixá-la ir. Maria sentiu as lágrimas escorrendo, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de felicidade, de algo que ela nem sabia que podia sentir. Naquele momento, todos os medos e inseguranças pareciam desaparecer. Eles não eram mais o empresário rico e a mulher que veio do nada. Eram apenas duas pessoas que, de alguma forma, tinham se encontrado e se completado. E pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Maria estava no jardim, sentada em uma cadeira de balanço que João tinha colocado ali dias atrás. O vento morno fazia as folhas das árvores dançarem, e ela, com a mão sobre a barriga, sentia o bebê mexendo suavemente. Era um momento de paz que ela começava a apreciar, depois de tanto tempo vivendo em meio ao caos. João apareceu na porta que dava para o jardim. Ele estava sem o terno de sempre, usando apenas uma camisa dobrada até os cotovelos, parecendo mais relaxado do que Maria estava acostumada a ver. Ele caminhou até ela com um sorriso tímido, mas seus olhos entregavam que tinha algo importante para dizer. Tá tudo bem por aqui? Ele perguntou, parando ao lado dela. Maria ergueu os olhos, também sorrindo. Tá sim. Ele tá mais calmo hoje, respondeu, dando um leve tapinha na barriga. João riu, mas logo ficou sério de novo. Ele parecia nervoso, como se estivesse ensaiando algo na cabeça. Posso sentar? Perguntou, apontando para a cadeira ao lado dela. Maria apenas assentiu, ainda sem saber o que estava por vir. João ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Finalmente, ele respirou fundo e começou a falar. Sabe, Maria, eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Sobre tudo o que aconteceu, sobre nós. Maria franziu a testa, sem entender onde ele queria chegar. E o que você concluiu? Perguntou, tentando quebrar o clima tenso. Ele virou para ela, seus olhos encontrando os dela de uma forma que fez seu coração acelerar. Eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu tô realmente feliz. E não é só por causa do bebê, é por causa de você. Maria sentiu o rosto esquentar. Mesmo depois da confissão de amor de João, ela ainda não estava totalmente acostumada com aquele tipo de conversa. João, começou ela, mas ele levantou a mão, pedindo para ela esperar. Deixa eu terminar, por favor. Ela ficou em silêncio, e ele continuou.
Eu sempre pensei que a minha vida já estava definida. Que eu ia trabalhar, juntar dinheiro e seguir sozinho. Mas aí você apareceu, e tudo mudou. João fez uma pausa, olhando para o chão como se estivesse procurando coragem ali. Eu quero pedir uma coisa para você, Maria. Mas é algo importante. Maria ficou tensa. Ela não tinha ideia do que ele queria dizer, mas o tom sério de sua voz a deixava nervosa. O que é, João? Ele segurou a mão dela com cuidado, como se temesse assustá-la. Casa comigo. Por um momento, Maria achou que não tinha ouvido direito. Sua mente ficou em branco, e ela olhou para ele como se esperasse que ele repetisse. O quê? Perguntou, quase num sussurro. João sorriu, mas era um sorriso nervoso. Eu tô pedindo para você casar comigo, Maria. Ela piscou, tentando processar aquelas palavras. Durante toda a sua vida, Maria nunca tinha pensado em casamento. Para ela, era algo distante, algo que acontecia com outras pessoas, em outros mundos, e não com alguém como ela. João, isso é sério? Perguntou, ainda incrédula. Ele assentiu, apertando de leve a mão dela. É muito sério. Eu quero construir uma vida com você, Maria. Com você e com o nosso filho. Maria puxou a mão devagar, se levantando da cadeira. Ela começou a andar pelo jardim, tentando organizar os pensamentos. João, eu não sei o que dizer. Isso é tão inesperado. Eu sei que é, disse ele, levantando-se também. Mas eu tô falando do fundo do coração. Não precisa responder agora. Só quero que você pense nisso. Ela parou e se virou para ele. Você tem certeza disso? Você tá falando sério? João deu um passo mais perto, com os olhos fixos nos dela. Absoluta. As palavras de João eram sinceras, mas Maria sentia o peso do seu passado nas costas. Ela lembrou de todas as vezes em que foi rejeitada, de todas as portas que foram fechadas. Pensou no que as pessoas diriam. Pensou em Clotilde, que provavelmente já estava de olho na conversa deles. João, eu não sei se eu sou suficiente para você. Não diga isso, respondeu ele, com firmeza. Você é mais do que suficiente. Maria abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. É que, isso tudo ainda parece um sonho. Eu não quero acordar e perceber que não era real. João segurou o rosto dela com delicadeza, fazendo-a olhar para ele. Isso é real, Maria. Mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. Depois de um longo silêncio, Maria finalmente respirou fundo e disse: Tá bom, João. Eu aceito. O sorriso de João foi instantâneo. Ele parecia um peso enorme ser tirado de suas costas. Ele a puxou para um abraço, segurando-a como se nunca mais fosse deixá-la ir. Você não vai se arrepender, Maria. Eu prometo. Ela riu, ainda sentindo as lágrimas escorrendo. Eu espero que não. Os dois ficaram ali, no meio do jardim, abraçados enquanto a noite caía. A manhã do casamento chegou tranquila, com o sol brilhando em um céu claro e limpo. Não havia convidados importantes ou grandes preparativos. João e Maria haviam decidido que queriam algo simples, íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. Maria estava no quarto que havia se tornado dela nos últimos meses, olhando para o reflexo no espelho. Ela usava um vestido branco simples, de tecido leve, mas que parecia perfeito para ela. Nada de brilhos exagerados ou detalhes sofisticados. Era só ela, como sempre tinha sido. Enquanto ajeitava o cabelo com as mãos, pensava em tudo o que tinha acontecido até aquele momento. A ideia de que ela, Maria, estava prestes a se casar ainda parecia surreal. Ela quase não acreditava que alguém como João tivesse escolhido ela, mas lá estava ela, pronta para dizer sim. A porta se abriu devagar, e Clotilde apareceu. Pela primeira vez, a governanta não tinha aquele olhar crítico no rosto. Está bonita, disse Clotilde, em um tom neutro. Maria sorriu, meio sem jeito.
Obrigada. Clotilde hesitou por um momento, como se estivesse decidindo algo. Eu sei que não fui muito receptiva no começo. Mas o Senhor João é feliz com você. Acho que é isso que importa. Maria piscou, surpresa. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Clotilde, era o mais próximo disso que ela poderia esperar. Obrigada por dizer isso, respondeu Maria, sincera. O casamento foi no jardim, que João fez questão de decorar pessoalmente com flores brancas e fitas discretas. Ele queria que o ambiente fosse acolhedor, quase como se estivesse convidando Maria para fazer parte daquele espaço de vez. Os poucos convidados incluíam os empregados mais próximos, que tinham aprendido a gostar de Maria ao longo do tempo, e alguns amigos antigos de João. Não era um evento extravagante, mas era cheio de significado. Maria caminhou devagar pelo corredor improvisado no meio do gramado, com o braço segurando de um dos jardineiros mais velhos, que gentilmente se ofereceu para acompanhá-la. João estava esperando no altar, com um sorriso que parecia iluminar todo o lugar. Ele usava um terno azul escuro, mas era a expressão dele que chamava atenção. Ele não conseguia tirar os olhos de Maria. Quando ela finalmente chegou ao lado dele, ele pegou a mão dela com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Você tá linda, ele disse, baixinho, só para ela ouvir. Maria sorriu, segurando as lágrimas. O juiz de paz fez um discurso breve, mas bonito, e então pediu que os dois dissessem seus votos. João foi o primeiro. Ele olhou para Maria com tanta ternura que ela sentiu o coração apertar. Maria, quando eu te conheci, eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar. Você apareceu do nada, mas trouxe tudo o que eu nem sabia que precisava. Você me mostrou o que é ter esperança, o que é lutar, e o que é amar de verdade. Eu prometo que vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça, porque você e o nosso filho são tudo para mim agora. Maria respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que já estavam caindo. Ela olhou para ele, tão cheio de verdade e emoção, e sentiu uma coragem que nunca tinha sentido antes. João, você me deu uma chance de sonhar com algo que eu nunca achei que seria possível. Você me fez acreditar que eu mereço ser feliz. E eu prometo que vou fazer o meu melhor para cuidar de você e do nosso filho, sempre. Quando o juiz os declarou marido e mulher, João não perdeu tempo. Ele segurou o rosto de Maria com as duas mãos e a beijou, sem se importar com os aplausos ao redor. Era um beijo cheio de emoção, de promessas silenciosas e de um amor que eles nunca imaginaram encontrar. Depois do casamento, a mansão começou a se transformar de verdade. O que antes parecia um lugar frio e impessoal agora tinha risadas, conversas e até pequenos momentos de bagunça. Maria começou a organizar o quarto do bebê com João, e eles passavam horas discutindo qual seria a cor das paredes ou onde colocar o berço. João, que antes parecia tão sério e distante, agora vivia sorrindo e contando piadas ruins só para fazer Maria rir. Até Clotilde, a governanta, começou a mudar. Ela ainda era rígida, mas agora fazia questão de preparar os pratos favoritos de Maria e até perguntava como ela estava se sentindo de vez em quando. Acho que ela tá se acostumando comigo, Maria brincou com João uma noite, enquanto jantavam juntos. Ou tá se preparando para roubar o lugar de madrinha do bebê, ele respondeu, fazendo os dois rirem. Com o passar dos dias, Maria começou a perceber que a mansão não era mais só um lugar onde ela morava. Era o lar dela. Era onde ela estava construindo uma nova vida, ao lado de alguém que acreditava nela, que a fazia sentir que ela era capaz de qualquer coisa. E com o bebê quase chegando, tudo parecia mais real. Eles não eram perfeitos, e sabiam que ainda teriam muitos desafios pela frente, mas isso não importava. O que importava era que agora, eles eram uma família. Era uma manhã comum. O sol já estava alto, iluminando a sala onde Maria estava sentada no sofá, com um álbum de fotos antigo que João tinha mostrado para ela na noite anterior. As imagens contavam um pouco sobre a infância dele, momentos felizes que contrastavam com o silêncio que agora reinava na casa. João tinha saído cedo para uma consulta de rotina. Ele vinha reclamando de cansaço nas últimas semanas, mas insistia que não era nada demais,
Só o peso do trabalho e as noites mal dormidas. Maria acreditou, porque ele parecia ser invencível de tantas maneiras. Para ela, João era o tipo de pessoa que sempre encontrava uma solução, que sempre conseguia carregar o mundo nas costas. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. Maria estava tão distraída com as fotos que não ouviu quando João entrou pela porta da frente. Ele parou na entrada da sala, segurando uma pasta de exames na mão. Estava mais pálido do que o normal, e seu sorriso tranquilo tinha sumido. "Tá tudo bem?" perguntou Maria, fechando o álbum e se levantando. João não respondeu de imediato. Ele olhou para ela, depois para o chão, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Maria sentiu um aperto no peito. "João, o que aconteceu?" João respirou fundo, caminhando até o sofá. Ele se sentou, mas parecia estar carregando o peso do mundo. Ele abriu a pasta e mostrou um dos papéis para Maria, sem dizer nada. Ela pegou o papel, mas as palavras pareciam não fazer sentido. Era um monte de termos médicos que ela não entendia. "O que isso quer dizer?" perguntou, sentindo a voz falhar. João finalmente ergueu os olhos para ela. "Significa que eu tô com leucemia." O chão de Maria pareceu sumir. Ela piscou, tentando processar aquelas palavras, mas não conseguia acreditar. "Não. Não pode ser. Você estava bem até agora." Ele balançou a cabeça, com um sorriso triste. "Não tão bem assim. Eu só não queria preocupar você." Maria sentiu os olhos arderem. Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão com força. "E agora? O que a gente faz?" João deu de ombros, tentando manter a calma. "Os médicos disseram que ainda dá para tentar o tratamento. Mas é agressivo, e no bom, eles não podem garantir nada." Maria balançou a cabeça, como se quisesse afastar aquele pensamento. "Não. Você vai ficar bem. Você tem que ficar bem." João a puxou para um abraço, e ela desabou, chorando baixinho contra o ombro dele. "Eu vou lutar, Maria. Por você. Pelo bebê. Por nós." Nos dias seguintes, a casa, antes tão cheia de risadas e planos para o futuro, ficou mais silenciosa. João começou os primeiros exames para decidir como o tratamento seria feito. Ele ainda tentava sorrir, tentava ser forte, mas Maria sabia que ele estava com medo. Ela também estava. Nas primeiras sessões de quimioterapia, Maria ficou ao lado dele o tempo todo. Apesar da gravidez avançada, ela se recusava a deixá-lo sozinho. "Você não devia estar aqui, Maria. É cansativo para você", ele disse uma vez, com a voz fraca depois de uma sessão. "Se você pode passar por isso, eu também posso", respondeu ela, sem hesitar. João sorriu, mesmo cansado. Ele sabia que, sem Maria, teria sido muito mais difícil encarar aquilo tudo. Até os empregados da mansão começaram a sentir o impacto da doença de João. Clotilde, que sempre manteve a postura rígida, agora aparecia com frequência na cozinha, preparando sopas e refeições leves para ele. "Ele precisa se alimentar bem. Isso é fundamental", disse ela, enquanto Maria ajudava a colocar os pratos na bandeja. Maria sentiu que, de certa forma, aquela situação estava unindo todos. Não importava mais as diferenças ou os preconceitos. Todos estavam ali pelo mesmo motivo, ajudar João a superar aquilo. Em uma noite, João estava deitado no sofá da sala, com uma manta cobrindo as pernas. Maria sentou-se ao lado dele, segurando a mão dele como fazia todos os dias. "Eu tenho medo, Maria", ele disse, quebrando o silêncio. Ela o olhou, surpresa. João raramente admitia seus medos. "Medo de quê?" Ele respirou fundo, olhando para o teto. "Medo de não estar aqui para ver o nosso filho crescer. Medo de deixar você sozinha." Maria apertou a mão dele, com lágrimas nos olhos. "Você não vai a lugar nenhum, João. A gente vai passar por isso juntos. Eu prometo." Ele virou o rosto para ela, tentando sorrir.
Você sempre foi mais forte do que eu. Maria riu de leve, apesar das lágrimas. Só quando eu preciso ser. Enquanto João lutava contra a doença, Maria se tornou a âncora dele. Mesmo lidando com a gravidez e as incertezas, ela fazia questão de estar ao lado dele em cada passo. Ela cuidava de tudo, das consultas, da casa, do futuro. E, aos poucos, João percebeu que não estava sozinho. Por mais que a situação fosse difícil, ele tinha uma razão para continuar lutando. E essa razão estava bem ali, segurando sua mão, todos os dias. Era uma noite chuvosa, com o vento batendo forte nas janelas da mansão. Maria estava no quarto, sentada na poltrona ao lado da cama, tentando relaxar. A gravidez estava avançada, e qualquer movimento agora parecia um esforço enorme. Seu corpo cansado pedia descanso, mas sua mente não deixava. João tinha passado mal mais cedo, e ela não conseguia tirar isso da cabeça. No corredor, tudo estava quieto. Clotilde e os outros empregados já tinham se recolhido, e a mansão, enorme como sempre, parecia ainda maior no silêncio. Maria olhou para o relógio na parede, 22h30. Ela tentou se levantar da poltrona com cuidado, mas sentiu uma pontada na lombar. Tudo bem, bebê. Só mais um pouquinho, ela disse para a barriga, passando a mão com delicadeza. De repente, ela ouviu um barulho abafado vindo do quarto de João. Um som baixo, mas que a deixou em alerta imediatamente. João? Ela chamou, sem resposta. Maria se levantou com dificuldade e foi em direção ao corredor, segurando a barriga enquanto caminhava. O som parecia se repetir, como um gemido ou algo batendo levemente. João, tá tudo bem? Ainda sem resposta. Maria sabia que algo estava errado. Ela apressou os passos, mesmo sentindo o peso do bebê dificultar cada movimento. Quando chegou à porta do quarto de João, encontrou-a entreaberta. João? Ela chamou de novo, empurrando a porta. João estava deitado na cama, aparentemente desmaiado. Seu rosto estava pálido, quase sem cor, e ele suava muito. Maria sentiu o coração disparar. Meu Deus, João! Sem pensar, ela entrou no quarto e tentou balançar o ombro dele, mas ele não respondeu. Sua respiração estava fraca, irregular. Ela precisava buscar ajuda. A enfermaria da mansão ficava no andar de baixo, e Maria sabia que não conseguiria carregar João até lá. Com os empregados dormindo, ela teria que buscar ajuda sozinha. Aguenta firme, João. Eu já volto. Maria saiu do quarto apressada. Seu instinto dizia para correr, mas o peso da barriga tornava impossível se mover rápido. Ela alcançou o topo da escadaria, e foi aí que o destino decidiu interferir. No desespero, Maria pisou em falso no primeiro degrau. O chão parecia escorregar debaixo de seus pés, e antes que pudesse se segurar no corrimão, perdeu o equilíbrio. Não. Seu corpo inclinou para frente, e ela sentiu o mundo girar. Tudo aconteceu rápido demais. Maria tentou proteger a barriga enquanto rolava pelos degraus, mas o impacto era inevitável. Ela bateu as costas, os braços, e por fim parou no último degrau, imóvel. Por alguns segundos, tudo ficou quieto. Maria tentou abrir os olhos, mas a dor era insuportável. Ela sentiu o gosto de sangue na boca e percebeu que sua respiração estava irregular. Sua mão instintivamente foi para a barriga, tentando sentir algum movimento. Por favor, bebê, fique bem. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturadas com o suor e a chuva que começava a entrar pela porta aberta da varanda. Ela tentou se mover, mas cada tentativa parecia puxar uma onda de dor ainda maior. Foi então que Clotilde apareceu, descendo as escadas correndo, com uma expressão que Maria nunca tinha visto antes. A governanta parecia ter acordado com o barulho e agora olhava para Maria com puro pânico. Maria! Meu Deus, o que aconteceu? O João, Maria conseguiu dizer com dificuldade. Ele precisa de ajuda. Clotilde se abaixou ao lado dela, tentando avaliar a situação.
Esquece isso agora. Você tá sangrando. Alguém chama a ambulância. Gritou Clotilde para um dos empregados que surgia correndo. Maria segurou a mão da governanta com força, olhando diretamente para ela. Salva o meu bebê, por favor. Clotilde assentiu, segurando as lágrimas. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. A ambulância chegou rapidamente, e Maria foi levada às pressas para o hospital. Durante todo o trajeto, ela não conseguia parar de pensar no bebê. Ela sentia o corpo pesado, como se estivesse sendo sugada por um sono profundo, mas lutava para se manter acordada. No hospital, médicos e enfermeiros correram ao redor dela, falando palavras que Maria não conseguia entender direito. Vamos monitorar o bebê. Preparem a sala de emergência. Ela ouviu essas palavras como se estivessem distantes, mas mesmo assim tentou falar. Ele tá bem? Estamos fazendo o possível, senhora. Fique calma. Mas como ficar calma? Tudo que Maria podia fazer era rezar, pedir a Deus que pelo menos o bebê estivesse a salvo. A última coisa que Maria ouviu antes de finalmente apagar foi o som acelerado de um monitor cardíaco. Ela não sabia se era o dela ou do bebê, mas agarrou-se àquele som, como se fosse uma promessa de que ainda havia esperança. E então, tudo ficou escuro. A sala de hospital estava cheia de sons que pareciam amplificados pelo silêncio no coração de Maria. O monitor cardíaco apitava em um ritmo constante, enquanto vozes apressadas de médicos e enfermeiros ecoavam ao redor dela. Tudo parecia desfocado, como se fosse um sonho ruim do qual ela não conseguia acordar. Ela piscou lentamente, tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Sua visão turva começou a clarear, e a primeira coisa que viu foi João sentado ao lado dela, pálido e com os olhos vermelhos. Ele estava segurando a mão dela com tanta força que parecia estar tentando mantê-la presa à realidade. João, ela sussurrou, sua voz fraca. Ele imediatamente se inclinou para perto dela, segurando o rosto dela com cuidado. Maria, você tá bem? Tá sentindo alguma dor? Ela tentou responder, mas sua mente foi direto para o bebê. Ela levou a mão à barriga, o desespero crescendo enquanto sentia o coração bater mais rápido. O bebê. Ele tá bem? João hesitou por um segundo, mas logo assentiu. Ele tá bem. Tá na UTI neonatal, mas os médicos disseram que ele é forte, Maria. Nosso pequeno é forte. Maria fechou os olhos e deixou escapar uma lágrima de alívio. Graças a Deus. Mas havia algo na expressão de João que a fez abrir os olhos novamente. Ele parecia inquieto, como se estivesse tentando segurar algo. O que foi? Tem mais alguma coisa? João suspirou, desviando o olhar. Maria, durante a cesárea, os médicos pegaram células do cordão umbilical. Eles fizeram alguns testes e disseram que podem usar essas células no meu tratamento. Ela piscou, confusa. Como assim? É um procedimento experimental, mas as chances são boas. Eles acham que isso pode me salvar. Maria olhou para ele, tentando absorver aquelas palavras. Era como se ela estivesse ouvindo algo impossível. Então isso é uma boa notícia, João. Por que você parece tão preocupado? Ele apertou a mão dela com mais força, os olhos começando a brilhar com lágrimas que ele tentava segurar. Porque eles disseram que há riscos. O bebê é forte, mas ele nasceu prematuro. Usar as células agora pode não ser ideal. Pode afetar ele. Maria sentiu o chão sumir debaixo dela. Ela olhou para João, depois para o teto, tentando encontrar alguma saída, alguma solução que não colocasse seu filho em risco. Eles não podem esperar mais um pouco? Perguntou, desesperada. Eles disseram que quanto mais cedo o procedimento for feito, melhor. Se esperarmos, as chances diminuem. Maria fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Ela sabia o que aquilo significava. Era uma escolha que ela nunca pensou que teria que fazer, proteger o bebê ou salvar João. João, percebendo o conflito dentro dela, balançou a cabeça.
Maria, escuta. Se isso colocar o nosso filho em perigo, a gente não faz. Eu não posso pedir isso a você. Mas ela sabia que João estava mentindo para si mesmo. Ele queria viver, queria estar ali para criar o filho deles. E ela também queria isso. João, você já é pai, disse ela, finalmente, com a voz embargada. E o nosso filho precisa de você. Ele tentou protestar, mas Maria o interrompeu. Eu confio nos médicos. Eu confio que o nosso pequeno guerreiro vai aguentar. E eu confio em você. João balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Maria, você tem certeza? Ela segurou o rosto dele, fazendo-o olhar diretamente para ela. Absoluta. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Maria. João foi internado para começar o tratamento com as células do cordão umbilical, e o bebê continuou na UTI, sendo monitorado de perto. Maria dividia seu tempo entre os dois, mesmo que seu corpo ainda estivesse fraco por causa da queda e da cesárea de emergência. Os médicos insistiam que ela descansasse, mas ela não queria perder nenhum momento. Eu preciso estar lá para eles, era o que ela sempre dizia. Ela passava horas ao lado da incubadora do bebê, falando baixinho com ele, dizendo o quanto ele era amado e o quanto ela precisava que ele fosse forte. Você é o nosso pequeno milagre, meu amor. Eu sei que você consegue. E, quando estava ao lado de João, ela dizia a mesma coisa. Você é o homem mais forte que eu já conheci. E agora não é hora de desistir, tá? Ele apenas assentia, segurando a mão dela como se aquilo fosse sua âncora. Os dias passaram, e o hospital se tornou o cenário de uma batalha silenciosa entre a vida e as incertezas. João estava tão pálido que parecia uma sombra do homem que era. No hospital, ele ficava sentado em silêncio, segurando a mão de Maria como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha de pé. A doença tinha avançado rápido demais, e cada dia era uma luta. Maria, mesmo cansada, com olheiras profundas e o corpo ainda se recuperando do parto, não saía do lado dele. O pequeno Lucas, ainda tão frágil e pequeno, dormia no berçário do hospital. Mas ele já tinha feito algo enorme. A coleta das células do cordão umbilical tinha dado a João uma chance, uma última esperança. No dia do transplante, o clima era pesado. Médicos e enfermeiros entravam e saíam da sala com aquele ar sério, mas ninguém dizia muita coisa. Maria estava do lado de fora, olhando para o relógio, os olhos fixos nas portas fechadas. Ela respirava fundo várias vezes, como se isso pudesse acalmar o turbilhão de pensamentos que corria em sua mente. E se não der certo? E se for tarde demais? Essas perguntas vinham como trovões, mas ela balançava a cabeça e tentava se focar no que o médico tinha dito: é a melhor chance de cura. Horas pareciam dias. Quando o enfermeiro finalmente saiu e disse que o transplante tinha sido realizado com sucesso, Maria sentiu um alívio misturado com mais ansiedade. O que vinha depois? A espera. E ela sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. Nos dias seguintes, João ficou em observação. O quarto tinha um ar estranho, misto de hospital com casa. Maria enfeitava tudo o que podia. Tinha levado fotos de Lucas, uns desenhos infantis que pegaram no hospital e até umas flores que não combinavam em nada com os equipamentos médicos. Ela falava com João o tempo todo, mesmo quando ele estava muito fraco para responder. Você é forte, João. A gente vai sair dessa, os três juntos. No início, não parecia que nada estava mudando. Os médicos explicaram que levaria um tempo até que o corpo de João começasse a reagir. Ele ainda parecia muito cansado, dormia a maior parte do tempo. Mas, pouco a pouco, coisas pequenas começaram a acontecer. Primeiro, a febre foi embora. Depois, ele conseguiu ficar sentado na cama sem ajuda. Um dia, ele olhou para Maria e fez um comentário bobo sobre como o cabelo dela estava bagunçado. Foi tão simples, mas ela riu tanto que chorou. Era como se ele estivesse voltando aos poucos. O médico chamou os dois em uma consulta depois de algumas semanas.
Eles entraram na sala juntos, de mãos dadas. Maria segurava Lucas no colo, e o bebê fazia aqueles sons engraçados que só recém-nascidos fazem. O doutor olhou para os papéis, depois para eles, e sorriu. Os exames mostram que o transplante funcionou. João está respondendo bem. Podemos dizer que está curado. Por um segundo, eles não entenderam. A palavra curado parecia grande demais para ser verdade. Maria piscou rápido, como se estivesse esperando acordar de um sonho. João apertou a mão dela tão forte que ela soltou um pequeno ai. Aí, ele começou a rir. Não era uma risada controlada, mas uma daquelas gargalhadas que saem do coração e enchem o ambiente. Maria começou a rir junto, e, sem perceber, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. O doutor só ficou olhando, com aquele sorriso calmo, como quem entende que acabará de presenciar algo muito maior do que apenas um momento médico. Na volta para casa, o clima era completamente diferente. Maria olhava para João com um brilho nos olhos. João, por sua vez, parecia mais leve, mais vivo. Quando chegaram à mansão, a primeira coisa que João fez foi pegar Lucas nos braços e ficar andando de um lado para o outro, falando com o bebê como se ele entendesse cada palavra. Você salvou o papai, sabia? Meu pequeno guerreiro, você me deu uma segunda chance. A casa, que antes parecia tão fria e cheia de memórias tristes, estava cheia de risadas e vozes. Era como se, junto com a cura de João, algo maior tivesse acontecido, a certeza de que eles agora eram uma família de verdade. Maria ficou olhando para os dois, o coração cheio de gratidão, pensando em tudo o que tinham passado para chegar até ali. Maria não conseguia tirar os olhos daquela cena, João balançando Lucas nos braços, rindo baixinho, enquanto o bebê soltava pequenos sons como se respondesse. Era como se o peso de meses de incertezas e dores finalmente tivesse se dissipado, dando espaço a algo que ela quase esquecera, a felicidade simples de estar juntos. Mas a vida raramente deixa as coisas se acomodarem por muito tempo. Os primeiros meses após a volta para casa foram dedicados à recuperação de João e aos cuidados com Lucas. O bebê crescia saudável e curioso, e João ganhava mais energia a cada dia. Maria, porém, não deixava de se preocupar. Os médicos tinham sido claros, mesmo com o sucesso do transplante, era preciso manter os check-ups regulares. Além disso, a experiência deixará cicatrizes invisíveis, o medo de perder alguém ainda espreitava nos cantos de sua mente. Certo dia, enquanto Lucas dormia e João revisava alguns documentos no escritório, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital. Eles queriam discutir os avanços do tratamento de João e sugerir que ele compartilhasse sua experiência em uma conferência sobre medicina regenerativa. João ficou relutante no início. Ele sempre fora reservado e odiava a ideia de expor sua história. Porém, Maria o convenceu. João, você sabe quantas famílias poderiam se beneficiar de ouvir sobre isso? Sobre a importância da doação de células e sobre a força que a gente encontrou juntos? João suspirou, mas concordou. Na conferência, João subiu ao palco nervoso. Ele olhou para Maria e Lucas na plateia, os dois sorrindo como se dissessem, você consegue. Ele começou hesitante, mas logo encontrou sua voz. Falou sobre a luta, o medo, e acima de tudo, a esperança. Quando terminou, o auditório estava em silêncio por um momento, antes de uma onda de aplausos encher o espaço. Depois de tudo que eles passaram, João e Maria sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas não era só por causa da família que haviam construído ou das batalhas que venceram. Era por algo maior, algo que começava a crescer dentro deles, a vontade de fazer a diferença. O momento que acendeu essa ideia foi uma tarde comum. Maria estava no sofá com Lucas no colo, e João estava em pé, olhando pela janela. A chuva batia de leve nos vidros, e ele parecia perdido em pensamentos. De repente, ele se virou para Maria e disse: Eu nunca teria conseguido sem você. Maria sorriu, confusa. Do que você tá falando? Você. A sua força, o jeito que você nunca desistiu, mesmo quando o mundo parecia estar contra você. Isso me salvou.
tem muita gente lá fora vivendo como você viveu. E eu quero fazer algo por elas. Maria ficou em silêncio, mas as lágrimas em seus olhos diziam tudo. Ela sabia exatamente como era estar no fundo do poço, sem ninguém para ajudar. Se eles podiam mudar isso para alguém, mesmo que fosse uma única pessoa, já valeria a pena. João começou a colocar a ideia em prática na semana seguinte. Ele usou seu conhecimento no mundo dos negócios para criar uma organização voltada para ajudar pessoas em situação de rua. Maria, claro, estava ao lado dele em cada decisão. A primeira grande ideia deles foi criar um centro de acolhimento, onde as pessoas pudessem tomar banho, comer uma refeição quente, principalmente, receber apoio para mudar suas vidas. O nome do lugar foi uma escolha especial, Casa Esperança. Era simples, mas carregava tudo o que eles queriam transmitir. A montagem do espaço foi emocionante. João usou parte de sua fortuna para comprar um prédio antigo no centro da cidade. Maria estava animada, ajudando em tudo, desde escolher as cores das paredes até organizar os primeiros suprimentos. Mas o que mais impressionou João foi como Maria fazia questão de estar presente para ouvir as histórias das pessoas que chegavam. Ela sabia o que era ser ignorada, então fazia de tudo para que ninguém se sentisse assim. O centro começou pequeno, mas rapidamente ganhou força. No primeiro mês, atenderam apenas algumas pessoas, mas cada uma delas era tratada como parte da família. Maria se lembrava de um homem chamado Pedro, que tinha perdido tudo após uma série de tragédias. Ele chegou ao centro com um olhar perdido, sem esperança. Maria sentou ao lado dele com uma xícara de café e começou a conversar. No início, ele era reservado, mas aos poucos começou a se abrir. Meses depois, Pedro conseguiu um emprego com a ajuda da Casa Esperança e voltou para visitar Maria, com um sorriso no rosto e um olhar cheio de vida. Você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava, ele disse, com lágrimas nos olhos. Maria nunca esqueceu esse momento. Enquanto isso, João começou a atrair empresários e parceiros para apoiar o projeto. Ele usou sua rede de contatos para organizar eventos beneficentes e arrecadar fundos. Mas, apesar de estar mais nos bastidores, ele sempre fazia questão de aparecer no centro e interagir com as pessoas. Ele dizia que isso o fazia lembrar de por que tinha começado tudo. Uma das coisas mais bonitas da Casa Esperança era que ela não era apenas um lugar para ajudar, mas também para inspirar. Muitas das pessoas que recebiam apoio voltavam como voluntárias, ajudando outras a superar os mesmos desafios que enfrentaram. O ciclo de solidariedade era contagiante, e Maria dizia que aquele lugar era como um espelho, a gente mostra para eles como podem ser fortes, e eles nos mostram que estamos no caminho certo. Com o passar do tempo, a organização cresceu. Eles abriram novos centros em outras cidades e começaram programas de capacitação, oferecendo cursos e oficinas para ajudar as pessoas a se reintegrarem na sociedade. Mas, apesar do crescimento, Maria e João nunca perderam o foco no que realmente importava, as pessoas. No aniversário de 1 ano da Casa Esperança, organizaram uma grande celebração. Maria subiu ao palco com Lucas no colo e agradeceu a todos que fizeram parte daquele sonho. Eu sei o que é estar no lugar de vocês. Sei como parece impossível mudar de vida. Mas sei também que, com a ajuda certa, a gente pode virar a página. E é isso que queremos oferecer aqui, uma chance de recomeçar. O aplauso foi tão forte que Maria quase chorou. Quando olhou para João na plateia, viu que ele também estava emocionado. Naquele momento, ela percebeu que tinham encontrado um propósito maior do que qualquer coisa que poderiam imaginar. O trabalho deles continuou a crescer, mas, mais importante do que isso, era o impacto que causavam na vida das pessoas. Para João e Maria, o sucesso da Casa Esperança não era medido pelos números, mas pelas histórias de superação que ouviam todos os dias. Cada sorriso, cada agradecimento, cada abraço fazia tudo valer a pena. Era um fim de tarde tranquilo. O sol já estava se escondendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Maria estava sentada no balanço do jardim, balançando suavemente enquanto Lucas brincava na grama perto dela. João estava mais ao fundo,
mexendo em algo perto de uma árvore que tinha plantado há pouco tempo. Ele olhava para Maria de vez em quando, com aquele sorriso que só alguém em paz de verdade consegue dar. Para quem olhasse de fora, parecia apenas uma família comum curtindo um momento qualquer. Mas, para eles, aquele cenário tinha um peso especial. Cada detalhe, cada som, cada sensação carregava memórias de tudo o que passaram para chegar ali. João sentou ao lado de Maria, segurando 2 xícaras de chá. Ele entregou uma para ela e ficou em silêncio por alguns segundos, observando Lucas correr atrás de um cachorro que tinha aparecido por ali. Você acha que ele vai lembrar disso tudo um dia? João perguntou, apontando com o queixo para o filho. Maria deu de ombros, segurando a xícara com as 2 mãos. Talvez não tudo. Mas acho que ele vai sentir. Vai crescer sabendo que é amado, e isso já é o bastante. João ficou olhando para Lucas por mais alguns instantes antes de soltar um suspiro profundo. Eu fico pensando em como eu era antes de tudo isso. Sempre correndo, tentando preencher um vazio com coisas que nunca funcionavam. Aí, de repente, você apareceu. E não foi fácil, mas eu me sinto completo agora, sabe? Maria riu, mas não de forma debochada. Era um riso leve, de quem entendia exatamente o que ele queria dizer. Eu também não fazia ideia de onde a vida ia me levar. Só queria sobreviver. Nunca imaginei que um dia ia estar aqui, numa casa como essa, com uma família. Eles ficaram em silêncio de novo, mas era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos com palavras. João esticou o braço e segurou a mão de Maria. Acha que foi sorte? Ou destino? Maria pensou um pouco antes de responder. Não sei. Talvez um pouco dos dois. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que as coisas boas só acontecem quando a gente escolhe continuar. Mesmo quando tudo parece perdido. João assentiu, apertando a mão dela com mais força. Ele sabia que ela estava certa. Se tivesse desistido em qualquer momento da sua jornada, não estaria ali. E, olhando para Lucas, ele sentia uma gratidão que nem sabia que era possível sentir. Lucas, com as bochechas vermelhas de tanto correr, voltou até ele segurando uma flor amassada que achou no jardim. Ele entregou para Maria com aquele sorriso inocente que só crianças têm. É para você, mamãe. Maria pegou a flor e deu um beijo na testa do menino, segurando as lágrimas que teimavam em aparecer. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Obrigada, meu amor. É a flor mais linda que eu já ganhei. João se inclinou para bagunçar o cabelo de Lucas, rindo. E pro papai? Não tem nada. Lucas deu de ombros, com um sorriso sapeca. O papai já tem tudo. Essa resposta fez os dois rirem. Mas, no fundo, João sabia que Lucas estava certo. Ele realmente tinha tudo agora. Enquanto a noite começava a cair, eles foram entrando para casa, prontos para mais uma noite simples, mas cheia de significado. E, ao fechar a porta atrás de si, João sentiu algo que nunca tinha sentido antes, a certeza de que o futuro, por mais incerto que fosse, seria vivido em família, com amor e força para enfrentar qualquer coisa.